E aí, pessoal, tudo bem? A questão de hoje diz o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms. Isso significa que o cabo ele vai contar com uma resistência que participa também do circuito, ok? Que conecta a rede elétrica de 120 volts. Então essa é a tensão que está sendo fornecida para o nosso circuito. Nesse caso, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas no mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. Então, como vocês podem ver, a gente tem 5 lâmpadas de 200 ohms que estão conectadas em paralelo entre si, mas elas também estão conectadas em paralelo com uma TV de 50 ohms. A televisão funciona apenas com uma tensão entre 90 volts e 130 volts. Como vocês podem ver, a tensão que está sendo fornecida para o sistema é de 120 volts, enquanto a TV ela suporta uma tensão entre 90 e 130. Então esse valor de 130 não é válido, uma vez que é um valor superior ao valor fornecido pela tensão. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Então a gente quer saber o número de lâmpadas que podem ser ligadas, sabendo que nós temos 5, mas o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a TV desligue. Como que a gente vai fazer isso? Essa é uma questão de eletrostática e para a gente poder resolver essa questão, a gente vai ter que utilizar a lei de Ohm, que estabelece que a tensão é igual ao produto da resistência com a corrente. Se a gente isolar a corrente, a gente tem que a corrente ela é igual à tensão sobre a resistência. Sendo assim, a gente pode também dizer que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão. E isso é importante para a gente poder começar a questão por conta do seguinte: se eu quero um número máximo de lâmpadas ligadas no meu sistema, então eu preciso que a corrente que passe pela minha televisão seja mínima. Porque se eu tiver menos corrente indo para a minha televisão, então eu vou ter mais corrente indo para o restante das lâmpadas. Sendo assim, eu vou conectar a minha televisão com uma tensão de 90 volts. Então eu vou dizer que a corrente mínima da minha televisão vai ser obtida quando ela estiver submetida a uma diferença de potencial de 90 volts. Como o meu circuito está sendo alimentado com 120 volts, vai sobrar 30 volts para eu poder oferecer ao meu cabo, que tem uma resistência de 10 ohms. Então a gente vai calcular qual é a corrente I que está passando pelo meu cabo submetido a uma tensão de 30 volts. Porque eu estou subtraindo 100 volts de 90. Porque como vocês podem ver, o meu cabo está conectado em série com o restante dos equipamentos do meu circuito. Sendo assim, toda associação em série ela é divisora de tensão, isso é, fica com a tensão restante do que já está sendo fornecido para o restante do circuito. Então vamos calcular essa corrente. A corrente ela vai ser igual à tensão de 30 volts sobre a minha resistência de 10 ohms, sobrando então 3 amperes. Eu posso calcular também a corrente que passa por essa minha TV, porque como ela está sendo submetida a uma tensão de 90 volts e ela mantém uma resistência de 50 ohms, então 90 dividido por 50 dá 1,8 ampere. Agora eu posso então calcular qual é a corrente que passa pelas minhas lâmpadas, porque como essa associação aqui está em paralelo com essa aqui, então eu posso dizer que a corrente total ela vai ser igual à corrente que passa pela TV mais a corrente que passa pelas lâmpadas. Logo, a corrente que passa pelas lâmpadas vai ser igual a 3 menos 1,8, que é igual a 1,2 ampere. Agora, eu posso também saber qual é a resistência equivalente dessas lâmpadas, porque como todas elas têm a mesma resistência, eu posso simplesmente dizer que a minha resistência equivalente é igual a 200 divididos por N, na qual N vai ser justamente o número de lâmpadas que eu posso deixar ligadas. E para isso, a gente volta à primeira lei de Ohm para poder calcular qual vai ser a corrente qual vai ser esse número de lâmpadas que vai poder ficar ligado. U é igual a R vezes I. A corrente fornecida para as minhas lâmpadas também vai ser de 90 volts. A minha resistência vai ser a resistência equivalente das minhas lâmpadas, que é 200 sobre N. E a minha corrente vai ser essa corrente que sobrou aqui, de 1,2 ampere, vezes 1,2.
Resolvendo essa equação aqui, a gente vai ver que n é igual a 2,67. Como eu quero saber o número máximo de lâmpadas, esse número tem que ser inteiro, então o número máximo de lâmpadas é o de 2 lâmpadas. Se você ficou com alguma dúvida ou se gostou, deixe um comentário. Não se esquece de curtir e assinar o canal para mais vídeos como esse. Até a próxima, pessoal!